Quando eu tenho uma casinha lá de 2 quartos e dá uma crise e eu moro na periferia, eu tenho a oportunidade, caso eu mantenha a minha renda, de alugar um imóvel melhor pelo mesmo preço. Isso acontece também com os fundos imobiliários. Quando a gente está falando de fundo de tijolo e papel, eu não sei qual é a sua preferência, inclusive fica aí a pergunta. Dentro do tijolo a gente tem vários tipos, né? Então, uma coisa que eu acho muito arriscada, eu não faço a minha carteira, eu não gostaria de ter, são os fundos de desenvolvimento, que é aquele fundo que vai lá e tenta desenvolver uma propriedade, porque eu acho que tem um risco implícito aí muito grande. Por isso que você vai lá e vê um fundo descontado demais, sei lá, negociando a 60%, 70% do valor patrimonial. Em grande parte das vezes tem um risco enorme aí, que é o fundo, sei lá, explodir, pagar 50% de dividend yield de uma vez só, depois nunca mais pagar dividendo. Então, essa imprevisibilidade é importante que as pessoas entendam antes de comprar um fundo. Só, eu olhei o dividend yield aqui e parece bom. Perfeito. Eu acredito que o próprio investimento em cotas, e a gente vai em algum momento refletir o que vale a pena, se é investir somente em fundos imobiliários ou vale a pena ter imóveis também, mas eu acho que você comprar imóvel na planta, você está correndo vários riscos que às vezes as pessoas não têm noção. Você pode ter o risco da incorporadora, da construtora quebrar no meio do caminho e isso vai atrasar a obra. A gente estava esse final de semana que precedeu esse podcast aqui num evento chamado Ativo Digital, que aconteceu num hotel chamado Hyatt. Esse hotel é super lindo, mas a obra desse hotel ela acabou sendo postergada e tem um anexo de propriedades privadas do próprio Hyatt do lado, que atrasou mais de 4 anos a obra. Por quê? Porque acabou o dinheiro no meio do caminho e aí até você captar novos investidores para essa obra, foi-se um problema sério, tá? Então, eu acredito que as pessoas, para investirem em fundos de desenvolvimento, elas têm que estar muito cientes dos riscos aí, porque o risco é tipo assim, tipo você comprar uma ação de uma incorporadora emergente aí na bolsa, tá? E esse é um outro estudo que vale a pena falar aqui também. Eu já fiz esse estudo de você pegar todas as empresas de shopping centers que tem na bolsa, eu tô falando aí de Iguatemi, eu tô falando de Sonai Sierra, tô falando de Multiplan, tô falando também de... Tem mais alguma aí que eu não tô lembrado? Basicamente... Indiretamente a gente também. Compara essas empresas com os fundos imobiliários de shoppings. As empresas, elas deram muito menos retorno do que os fundos imobiliários de shoppings. E a gente vai tratar disso, tá? Você acha que as lajes corporativas morreram? Ou é só um momento difícil que elas vão passar? Ou se... Enfim. Cara, dentro dos segmentos aí de fundos imobiliários, a gente pode falar de laje corporativa, a gente pode falar de agência bancária, a gente pode falar de shopping, a gente pode falar de fundo de logística, tá? Que esse é um segmento aí bastante promissor na minha opinião. Eu não acho de maneira nenhuma que as lajes corporativas vão acabar. Você pode pegar o livro How Google Works e aí tem um capítulo inteiro que o Eric Schmidt, que era lá o CEO do Google, quando o Google virou a potência que virou, fala sobre a importância da presença física nos escritórios. E aí a gente vê que não é tão simples assim você transmitir cultura e você treinar pessoas júniores fora do escritório. Você precisa da presença física. E as principais empresas de tecnologia, mesmo assim, elas têm investido cada vez mais num ambiente mais favorável. A gente vê a Apple, a Amazon lá nos Estados Unidos investindo em quartéis generais super sofisticados, porque é ali que existe a troca, é ali que existe a espontaneidade, aquele momento da fagulha da criatividade que você tem que passar o insight para a pessoa que você trabalha. E aí, isso é, na verdade, uma grande oportunidade para mim, porque eu vejo que as empresas cada vez mais vão necessitar do espaço físico para se instalar. E uma grande diferença que você tem que saber quando eu falo isso é o seguinte: quando a gente está falando dos fundos imobiliários, a gente está falando de um outro perfil de imóvel. A gente não está falando daquela salinha de 20 metros quadrados que tem aí do lado da tua casa, naquele empreendimento todo cacarecado. Provavelmente, quando a gente está olhando um fundo imobiliário, a gente está olhando um imóvel
AAA, AA, de alto padrão. E quando existe uma crise no mercado, existe um movimento chamado Flight to Quality. O que é o Flight to Quality? Quando eu tenho uma casinha lá de 2 quartos e dá uma crise e eu moro na periferia, eu tenho a oportunidade, caso eu mantenha a minha renda, de alugar um imóvel melhor pelo mesmo preço. Isso acontece também com os fundos imobiliários. Todas as empresas elas querem melhorar as suas instalações pelo mesmo preço. Então, quando você investe num imóvel de alta qualidade, você tem sempre uma atração maior do que o dinheiro. Porque o lugar seguro, um lugar com tecnologia, um lugar com bons restaurantes perto, vai atrair os melhores profissionais para a tua empresa. Então, me posicionando aqui, eu sou otimista com lajes corporativas, principalmente dentro dos fundos imobiliários, que eles têm os melhores imóveis, Faria Lima, entre outros. E você, Vini? Cara, eu concordo com o seu ponto de vista. Acho que existe sim uma migração para o digital em uma pequena escala, mas de qualquer forma o contato físico muda o jogo das empresas e mesmo que ela não tenha a mesma quantidade de unidades de antes, precisa sim ter a sala. E se tem uma série de pesquisas aí que mostram que o home office não deu tão certo quanto as pessoas esperavam, por mais que algumas empresas tenham adotado. Então, eu acho que esse modelo híbrido, como o Felipe bem citou aí, vai precisar de um ambiente físico, também de um ambiente digital. E a integração dos dois é a melhor forma. Então, eu não acredito que vai acabar tão cedo. Eu acho que é justamente o que a gente faz aqui no podcast. O contato físico muda o jogo. Então, eu acho muito importante, tá? Como a gente já citou aí... Por exemplo aí, o Vini, gente, está falando lá lá do escritório do tio William. Ele poderia estar fazendo de casa. Eu estou fazendo aqui dentro de um hotel, mas é porque não tinha outra alternativa. A gente está fazendo um podcast internacional aqui. Mas é essencial a gente estar ali junto, porque a gente sai do escritório, vai para casa, a gente vai conversando no carro e ali rola um insight para os próximos episódios. E eu vou chamar vocês aí, se vocês ainda não viram os episódios anteriores aqui do Bastidores da Bolsa, eu convido vocês a verem, porque a gente está soltando cada diamante aí para quem está nessa audiência super fiel com a gente.